A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, povo promessista de todo o Brasil. Eu sou o pastor Adelmilson e você está no Sala Pastoral, esse ambiente das sextas-feiras, a partir das 20 horas, que sempre nós levamos ao ar pela TV Viva Promessa. Olha, nas últimas sextas-feiras eu contei com a ajuda do pastor Santiago. Nós estávamos em algumas atividades, não conseguimos participar aqui com vocês, mas eu acompanhei o programa à distância e foi uma bênção. Quero aqui agradecer o pastor Santi por ter nos ajudado neste período. E quando precisarmos de ajuda, vamos chamar o Santi aqui para nos ajudar no Sala Pastoral. Pois bem, estamos agora entrando no último mês de 2024. Nós temos trabalhado vários temas ao longo deste ano. Neste último mês, nós continuaremos com os programas sobre a missão da Igreja Adventista da Promessa. E eu tenho a alegria de receber pessoas especiais aqui no Sala Pastoral desta noite. Logo mais, vocês vão conhecer os nossos convidados. Antes, eu gostaria de fazer aqueles pedidos especiais para vocês. Olha, compartilhe o link deste programa com os grupos da igreja, com os grupos da família, com os grupos de amigos. Assim nós levaremos este conteúdo para muito mais pessoas. Eu gostaria que você também deixasse aqui o seu comentário no nosso chat. De onde você está nos acompanhando? Qual é a tua igreja? Qual é a tua convenção? Coloque aqui para que a gente acompanhe de perto tudo que Deus está fazendo por meio deste programa na vida do povo promessista. E por fim, eu gostaria de convidar você a ser um amigo da missão. Seja um amigo da missão. Se você puder contribuir com este programa e com os demais programas da TV Viva Promessa, vai aparecer aqui uma chave Pix, QR Code. Você pode contribuir de acordo com aquilo que o Senhor colocar em seu coração. Pois bem, vamos então para os nossos convidados de hoje. Nós estamos aqui com o pastor Márcio Joansen. Márcio Joansen trabalha em Liverpool, na Inglaterra, e o pastor Ananto, que trabalha na Índia. E nós gostaríamos aqui de recebê-los, né, dando as boas-vindas a eles e também ouvir deles aí uma saudação inicial. Paz, Senhor, pastor Adelmilson. Prazer estar aqui, fazendo parte dessa conversa. Também queria dar a minha saudação a toda a igreja e os irmãos e irmãs promessistas aqui do Brasil. Amém. Queremos também ouvir o pastor Ananto. O pastor Ananto vai falar em inglês e nós contamos com a tradução aqui do pastor Márcio. A paz do Senhor, pastor Ananto. Praise the Lord, pastor Ananto. Yes. Now, you'd like to greet the church, please? I praise the Lord for this time. Eu agradeço a Deus por esse período. It's a wonderful time to be here with you. É um tempo maravilhoso de estar aqui com vocês. The Adventist Promise Church in Brazil, all the church leaders, pastors, loving greetings to all of you in the name of Jesus Christ. E eu queria cumprimentar todos os pastores, líderes e todos os irmãos da Igreja Adventista da Promessa no Brasil. Thank you for your prayer. Obrigado por suas orações. Because of your prayer, I'm here today. E por causa das suas orações, eu estou aqui hoje. I would like to share my testimony. E nesse momento eu gostaria de contar um pouco da nossa história, da minha história. Certo. Muito bem, olha aí. Vocês ouviram o pastor Ananto. É graça de Deus a presença dele aqui, a presença do Márcio. Nós oramos muito. Algumas barreiras foram levantadas por conta de visto, a distância, documentação, mas ao final de todo o processo, Deus nos deu vitória. E o pastor está aqui porque você orou, o Márcio está aqui porque você orou. Continue orando pelos missionários da Igreja Adventista da Promessa. Olha, nós teremos agora alguns segundos. Eu vou pedir mais um favor para você. Agora você vai compartilhar o link com todos os seus contatos para que na sequência muita gente possa participar, possa ouvir o que Deus fez na vida do pastor Ananto. Este é o nosso primeiro programa, o que Deus fez na vida dele, chamando da idolatria para o Evangelho de Jesus, trazendo a ele para o seio da Igreja de Cristo, fazendo dele um missionário, um pastor. Nós faremos este primeiro programa focado neste testemunho especial. É um testemunho que vai impactar você.
Então nós vamos chamar a vinheta do nosso programa e voltamos logo mais. Olha aí, meu irmão, minha irmã, já voltamos. Foram poucos segundos. E agora nós vamos direto para esta entrevista, na verdade para o testemunho do pastor Ananto. Pastor Ananto, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa Sala Pastoral. Pastor Márcio também. Nós gostaríamos de ouvir do senhor como o Senhor Jesus te salvou, como o Senhor Jesus te chamou. Os promessistas vão acompanhar agora o seu testemunho de conversão e nós vamos glorificar a Deus. Porque Deus salva pessoas aqui no Brasil, lá na Inglaterra, onde o Márcio está trabalhando, mas também salva lá na Índia, dentre pessoas de outras religiões, do hinduísmo, o Senhor Jesus está salvando. E uma prova clara da salvação, na minha vida, na vida de Márcio, na vida de Ananto, é que o Senhor Jesus salvou o pastor Ananto. E nós vamos acompanhar esse testemunho. Por favor, pastor Márcio, pastor Ananto. Thank you, Pastor Ananto. Once again, you are welcome here. And we'd like to hear about how Jesus came to your life. Now, if you can tell us about your experience, your conversion, and how you became a follower of Jesus. I am Ananto from India. Eu sou Ananto, da Índia. I was born and brought up in Hindu family. Eu nasci e cresci em uma família hindu. And still my family, all of them Hindu. Minha família ainda é hindu. So I was the disciple of the Hindu priest, very strong Hindu. E a minha família é uma família de sacerdotes hindus. Então eu era um discípulo de um sacerdote hindu. And I was staying in the Hindu temple. E eu ficava no templo hindu. And my work was that, meu trabalho era early morning I have to go to the river and take bath, and there is a big idol in the temple. E meu trabalho era todas as manhãs eu ia para a beira do rio e fazia todo o ritual de purificação. Idol has hundreds of hands. E a gente adorava esse Deus que tem essa imagem que tem várias mãos. Every early in the morning, I burn the incense and candle. E todas as manhãs eu acendia incenso, eu acendia velas. But I worship that idol every day. E eu adorava aquele ídolo todos os dias. I have no peace and joy in my heart. Mas eu não tinha paz nem alegria no meu coração. Many times when I was depressed and worried and discouragement because no peace in my heart. E eu por muitas vezes me encontrava deprimido, triste, porque eu não tinha essa alegria no meu coração. Nothing changed in my life. Nada mudava na minha vida. Finally, I got sickness in my life. E aí eu fiquei muito doente. And I prayed to the idol. E aí eu orei para esse ídolo. Please heal me and do something miracles to me. I am Por favor, sick. me cure, faça alguma coisa na minha vida, porque eu estou doente. For the treatment of my sickness, I have no money in my hand. E aí, por causa dessa doença, eu perdi dinheiro, não tinha I was very dinheiro. worried. E eu estava muito preocupado. Finally, I got one idea. E aí eu tive uma ideia. I started to leave my family members and the place and the neighbors and the land, and I ran away to one place and joined with one gang. E aí eu veio uma coisa na minha cabeça, e aí eu deixei a minha família, deixei esse templo, e eu comecei a fazer parte de uma gangue. I became very violent man. E eu me tornei uma pessoa, um homem muito mau. But I am worried about my sickness. Mas eu continuava doente. During that time of worry and discouragement, one day one person came to me. E aí eu estava muito desencorajado. And he spoke to me. E aí uma pessoa eu encontrei na rua e falou comigo. Dear brother, don't worry. E ele falou assim, olha, meu irmão, não se preocupe. There is one God, His name is Jesus Christ. Tem um Deus que se chama Jesus Cristo. He will give you the peace and joy in your heart. Ele pode te curar e trazer paz e alegria no seu coração. And He will heal your sickness. E ele
vai curar você dessa doença. Because of sins, we all of us suffering, but He is the one who can forgive our sins. Por He's causa alive. do pecado, todos nós sofremos, mas Jesus, ele pode perdoar nossos He pecados. said He died for you and buried and rose Ele- again after 3 days. He's living God. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e ele é um Deus vivo. You open your heart and accept Him as your Savior. E se você abrir o seu coração e aceitá-lo, ele como seu Salvador, I did not doubt anything. I had a faith what He spoke, the Word of God. e aí eu não tive dúvida, eu acreditei que esse homem estava falando a palavra de Deus. I kneeled down before the pastor E aí eu me ajoelhei diante desse and I homem. cried to Jesus, E eu comecei a chorar para Jesus. Lord, You are my Savior, I believe You. Falo, o Senhor é o meu Salvador e eu acredito I am no a sinner. Senhor. I am a sinner. I have done so many guilty and sin against You. Eu sou um pecador e eu pequei tanto contra o Senhor. I say, Lord, forgive my sins. Eu falei, Senhor, me perdoa. And I say, come in my heart and dwell in me. E eu falei, Senhor, venha ao meu coração e faça morada em mim. And something miracles happened to me. E naquele instante, um milagre aconteceu. I feel the sickness is healing. Eu comecei a sentir que eu estava And sendo something curado. gave me a joy and peace in my heart. E eu comecei a sentir uma paz e uma alegria entrando no meu coração. One day I was laying down early in the morning. I was thinking, E aí um dia pela manhã eu estava pensando, I was very bad person. eu era uma pessoa ruim. Why Jesus loved me? Why He gave me that much love to my heart? Keep peace in my heart. Change my heart. Como Jesus, mesmo eu sendo uma pessoa ruim, me amou de tal maneira, me amou tanto desse jeito. Suddenly light came to me. E de repente é como se viesse uma I luz. saw in vision Jesus stand before me. E eu, como se fosse uma visão, eu vi Jesus. And the Lord said to me, E Jesus falou You comigo. are my son. E ele falou, você é o meu filho. From today you will serve me. A partir de hoje você vai me servir. So I dedicated myself, E aí eu dediquei a minha vida. and I don't want any the money of the world. Eu falei, eu não quero saber mais nem So, de dinheiro do I threw out mundo. all the idols. E eu joguei fora todos os I had ídolos. so many Hindu things that I wearing. I threw out everything. E eu usava aqueles colares hindus e And eu I joguei had a tudo gun fora. in my hand. I threw out a gun. E eu peguei a arma que eu carregava, I joguei become fora. the new persons. E eu me tornei essa nova pessoa. And I said, Lord, how many years I live in this world, I will do ministry for You. E eu falei, Senhor, Glórias a enquanto Deus. eu viver nessa vida, eu vou Glórias te a Deus. servir. And I sacrificed myself in the hand of God. E eu coloquei a minha vida em sacrifício para o Senhor. Then I went to South India. E aí eu fui para o sul da Índia. I completed my course, Bible college. E aí eu fui estudar num seminário teológico. And I had a good family life. E I got aí married. eu formei a minha I família, have 2 children and a wife. minha esposa e minhas 2 filhas. And God said to me, go to the Dehradun for ministry. E aí eu senti que Deus estava me chamando para ir para Dehradun, no norte da There Índia. also I had lots of problems with financial problem, physical problems. E lá a gente estava sofrendo demais, problema de finanças, problemas de saúde. I was thinking, God called me for doing ministry in Dehradun, but why I'm suffering? E aí eu perguntava, Deus, o Senhor me chamou aqui para Dehradun, porque And nós God- estamos sofrendo God said to tanto. me, don't worry, I am with you. E Deus falou, não se preocupe, eu estou So com we você. were staying in a small room, E a gente vivia num quarto pequenininho. cooking in one place, staying in one place, bathroom one place. Era cozinha, banheiro, quarto, tudo num quarto só. We have no proper clothes, no proper food, no proper A medication. gente não tinha roupas apropriadas, não tinha comida, não tinha medicamento. That time only Brother Marcio came to my house through my friend. E aí o irmão Márcio veio na minha casa através de um amigo em comum. Marcio brother is very good man and good family, really loving O family. irmão Márcio e a sua família, que são boas pessoas. He gave me so many encouragement and challenge and words for the Ele mission. começou a me encorajar e a me desafiar. So brother, we are here, you are not alone. Ele falou, irmão, você está aqui, você não está sozinho. So you go back to South India, the ministry will support you. E o Márcio falou, você vai para o sul da Índia e nós vamos trabalhar juntos.
Now I am with the Adventist Promise Brazil with you 15 years doing ministry E together. isso faz 15 anos que eu sou pastor da Igreja Adventista da Promessa. The day we met to brother, from there our life lots of change in financial. E a partir do dia que nós nos conhecemos, a nossa vida mudou. A good Glórias a clothes, Deus. good cloth, A gente começou a ter condições Good. básicas de se vestir, good food, ter comida em and casa, good staying in the room and house, ter uma casa, and my children also good education. e minhas filhas ter acesso à educação. And between Brother Marcio said, we have a financial problem, I think you can go your own way. E aí, às vezes, o pastor Márcio, por algumas vezes, falou, olha, se você quiser seguir seu caminho, você pode ir. You are free, you can go. Você é livre se você quiser ir. God said to me, no, don't go. Mas eu senti no meu coração Deus falando comigo, I não have some plan for you. eu tenho um plano para você. Amém. I trust the Lord. E eu criei naquela palavra. Today God has blessed with your support and prayer. Thank you for that, sirs. E Deus abençoou. E hoje nós estamos aqui com as suas orações, com o seu apoio. And now Graças a Deus. Yeah. Graças a Deus. Yes, Olha aí, meu irmão, testemunho forte, hein? Muito forte, hein, pastor Márcio? Deus envia pessoas para compartilhar o evangelho de Jesus, compartilhar o nome de Jesus. E o pastor Ananto, quando ainda era um homem que adorava os ídolos, que estava envolvido com coisas erradas, ele mesmo disse que estava envolvido com uma gangue, e no meio de tantas coisas iníquas, erros, pecados, apareceu uma pessoa que compartilhou o evangelho, ou compartilhou o nome de Jesus. Talvez tenha sido uma expressão rápida, um encontro rápido. Mas Deus estava trabalhando nesse bastidor há muitos anos para trazer o pastor Ananto ao conhecimento da verdade. Pastor Márcio, me ficou uma dúvida, ou uma observação que eu gostaria de fazer aqui no programa. Antes desta pessoa falar com o pastor Ananto de Jesus, ele já tinha ouvido sobre Jesus? E se ele sabe o nome desta pessoa que compartilhou com ele a primeira vez o evangelho? Before you met that pastor, that person that shared about Jesus, did you know about Jesus? Did you know Jesus existed? Or did you know the name of that person that shared with you? I know only one thing. A única coisa que eu sabia, In my family, Hindu people, na minha família, Christians are very bad. na minha família hindu, a imagem que nós tínhamos é que os cristãos são pessoas más. The reason is that they are eating their god cow. E a razão era que porque eles comem a carne da vaca, que é o nosso So they are Deus. sinners, they are evil people. Eles são pecadores, eles são impuros. So I know about them only that, about the people. Eu só sabia, a imagem que eu tinha era das pessoas, mas não sabia sobre Jesus. But while I heard about pastor, his character, his love, really difference, his sound and Mas quando eu tive contato com esse pastor itinerante, ele era diferente. Ele não era aquilo que a minha família falava. I never heard such kind of a love and a change and a peace in my heart. Eu nunca tinha ouvido aquela That mensagem. brings me crying in my heart. E isso que me tocou. That's all. E ele sabe o nome dessa pessoa? Do you remember his name? His name is Hebol. Hebol and his wife, Hebol. Rabol. Still he's alive. Hebol. alive. Yes, O Hebol. nome dele é Rabol e a esposa dele, até hoje ele lembra deles. Someday I used to call him. E eram indianos? Are they Indians or foreigners? They're Indians. Eles são indianos. Belongs to Baptist Church. Muito bem, muito bem. Meu irmão, veja só. Um pastor indiano compartilhou o evangelho com o pastor Ananto. Mais tarde, o pastor Ananto, ele se torna um cristão, ele estuda teologia, o pastor Ananto fez mestrado, doutorado num seminário teológico na Índia, e o pastor Márcio, da Igreja Adventista da Promessa, encontra-se com o pastor Ananto anos depois.
O pastor Ananto estava pregando o evangelho no local, o pastor Márcio inicia ali a amizade, o relacionamento, vínculos com ele e faz um desafio a ele. Por que você não volta para a sua terra, para você pregar o evangelho num local onde a sua família, a sua esposa tem parentes? E o pastor ouviu a voz de Deus e ele foi para o sul da Índia, né, Márcio? Para o sul da Índia. Lá, nós começamos um trabalho já da Igreja Adventista da Promessa. Então, o pastor Ananto já era Adventista da Promessa. E nesses 15 anos, Deus tem abençoado muito a Igreja Adventista da Promessa. E eu quero desafiar a você. Olha, às vezes a gente não entende muito o que Deus está fazendo nesse bastidor. O pastor Márcio foi para a Índia, inicialmente foi treinado pela Missão Horizontes, a Junta de Missões o convidou para ser pastor adventista da Promessa, ou missionário. O pastor Márcio nasceu na Igreja da Promessa, foi enviado pela Horizontes, é isso, né, Márcio? Isso. Treinado melhor pela Horizontes, vai para a Índia para um projeto de evangelização, mas ele não sabe o que Deus tem para ele. Ele sabe que Deus tem algo extraordinário. E de repente Deus começa a dar para a Igreja Adventista da Promessa os primeiros promessistas. Desses primeiros promessistas, nós temos o pastor Ananto, que hoje é pastor da Igreja Adventista da Promessa. O meu desafio é você orar pela obra missionária. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós não sabemos o que Deus vai fazer. Na Índia, nós temos uma igreja que nasce desse testemunho que você ouviu. Se nós falássemos aqui do Nepal, é um outro testemunho. Num de nossos programas de dezembro, nós vamos falar sobre o trabalho com refugiados a partir de Liverpool. Nós não sabemos o que Deus está fazendo nesse bastidor, mas nós sabemos que Ele está fazendo algo extraordinário. E pessoas são salvas. E pessoas são usadas para pregar o evangelho. E de repente, surge igreja na Índia, no Nepal, igrejas em outros países, e Deus está usando, neste caso, o pastor Márcio. Há quantos anos atrás? Uns 20 anos, né, Márcio? 20 anos. 20 anos o Márcio foi para a Índia. Hoje está em Liverpool. Então Deus envia por meio da igreja. E você é importante. Se você estiver orando, contribuindo, se você estiver engajado na missão da sua igreja local, porque a missão acontece aí na tua igreja e acontece também nos confins da terra. Meus irmãos, minhas irmãs, no retorno de Jesus, muita gente vai subir a encontrar-se com Jesus nos ares por conta da pregação do evangelho, por conta da sua oferta, por conta da sua oração. Mas você nunca foi diretamente a essas pessoas. Mas Deus tem pessoas para irem. No caso do pastor Márcio, no caso do pastor Ananto, que já está pregando para outras etnias, para outros grupos, para pessoas que falam outros idiomas também na Índia, outros estados indianos. Isso tudo porque aqui embaixo, aqui na base, tem uma igreja orando, tem uma igreja engajada. Eu desafio a você a continuar engajado na missão. Que Deus nos dê um grande tempo para a obra missionária na Igreja Adventista da Promessa. Que esses anos sejam anos marcados pela missão da igreja, pela proclamação do evangelho em todos os povos, a todas as etnias. Podemos contar com a sua oração? Olha, coloque aqui no comentário, coloca no chat aqui, olha. Pastor Adel, eu vou orar. Pode contar com a minha oração. O Márcio vai olhar depois. Márcio, depois você olha o chat aqui, olha. Os irmãos vão dizer assim, olha, Márcio, pode contar com a minha oração lá para Liverpool. Pastor Ananto, ele traduz aqui, ele traduz do português para o inglês no tradutor e ele tem uma habilidade. Vou pedir para ele olhar os comentários. Então você vai deixar aqui, olha, Pastor Ananto, eu estarei orando pela obra missionária na Índia. Podemos contar com você? Podemos contar com você, meu irmão, minha irmã, diácono, diaconisa? Então nós vamos orar por esta grande obra missionária. Nós vamos orar por esse grande mover de Deus que Ele está fazendo na Igreja Adventista da Promessa. Eu gostaria de terminar este primeiro programa de dezembro orando neste momento. Na próxima sexta-feira a gente continua, mas a gente gostaria de orar neste momento pela obra missionária. E eu gostaria de contar aqui com a oração do pastor Ananto. O pastor Márcio vai traduzir a oração, que ele ore por nós no Brasil, que ele ore pela obra missionária no mundo, para que Deus continue nos impulsionando, impelindo, enviando, pessoas ajudando, pessoas orando, para que esse grande movimento se torne algo extraordinário e que a Igreja Adventista da Promessa participe definitivamente com a evangelização dos povos. Nós podemos fazer mais pela obra missionária ao redor do mundo. Pastor Márcio, podemos orar? Pastor Ananto? Pastor,
We'd like to finish in prayer. So we'd like to ask you to pray for our church, to pray for our mission, that we can prepare, send out more people, and be more and more involved in the mission of God. Could you pray for us, please? Yes. Now, I don't need to share that ministry. After. Okay. Let us pray to God. Heavenly Father, we thank you for this time. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Thank you, Lord, who are watching now, right now. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos vendo agora. Thank you, Lord, all the leaders. Obrigado, Senhor, por todos os líderes. That God has given them wisdom and knowledge. Que o Senhor continue dando sabedoria e conhecimento. And thank you all the pastors and the families. O Senhor continue abençoando todos os pastores e suas famílias. Thank you all the believers who are supporting for that mission field. E todos os irmãos que estão envolvidos na missão. Thank you, Lord, all the ministry in different land of the countries. Obrigado, Senhor, por todos os ministérios e trabalhos no campo, no mundo. Let the word go different state of the countries. Let the people may come to saving knowledge of Christ. Que a sua palavra, Senhor, seja espalhada por todas as nações e que a palavra revelada em Cristo Jesus seja compartilhada. They may have a peace and joy in their hearts, Lord. E que eles possam encontrar a paz e a alegria que o Senhor dá. Bless us together, Lord. Que o Senhor nos abençoe. We love you, we honor you, we praise you. Nós te amamos, Senhor, nós te honramos e nós te louvamos. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Amen. Amém, amém. Obrigado, pastor Márcio, pastor Ananto. Obrigado, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou até este momento. Olha, na sexta-feira próxima tem mais uma parte deste programa. Nós vamos conversar na próxima sexta-feira sobre a obra de Deus na Igreja Adventista da Promessa, cidade onde nós estamos localizados, quantos membros nós temos, quais são os sonhos que Deus tem colocado no coração do pastor Ananto. Deus levantou esta obra por meio da Igreja da Promessa para fazer algo grande, que alcance pessoas, que impacte pessoas, que transforme pessoas pelo Evangelho de Jesus. Então, nos acompanhe a partir da próxima sexta-feira. Nós queremos agradecer a todos vocês, um grande abraço, um ósculo santo e até a próxima sexta-feira, se Deus permitir.